Shalom, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. O vídeo de hoje traz um tema que é um tanto desconfortável para nós cristãos, que seriam as supostas contradições da Bíblia, né? Muita gente fala assim, a Bíblia está cheia de contradições. Os cristãos dizem, não, a Bíblia não tem contradições. Então a gente precisa entender, né, todo esse contexto da Bíblia e o que significa a Bíblia para os que são cristãos e os que não são cristãos. Obviamente, cada um tem uma mente diferente devido ao seu posicionamento. Os cristãos dirão que a Bíblia é infalível. Já os não cristãos, ou os ateus, como você quiser chamar, dirão que a Bíblia é cheia de erros. Bom, eu, na medida do possível, posso trazer um ponderamento aqui do que eu penso em relação a alguns temas, algumas questões que a gente pode analisar por um foco, vamos dizer assim, interpretativo do que está na Bíblia. Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acabei encontrando através da internet, né, vendo vídeos, vendo pastores falando, vendo pessoas falando. Acabei chegando num tema, em 2 versículos, né, que realmente me trouxeram essa reflexão. O primeiro versículo que eu vou ler para vocês se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 24, versículo 1. Veja bem o que diz aqui, segundo a Samuel, né, no capítulo 24, versículo 1. Ele diz assim, na minha Bíblia aqui: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, enumera Israel e a Judá. E aí você vê Davi depois ali enumerando a cidade de Israel, ali o povo de Israel, e acarretou problemas lá na frente para Davi. Então vou repetir o versículo 1 do capítulo 24 de 2 Samuel. E a ira do Senhor, a ira de Deus, se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, enumera a Israel e a Judá. Agora nós vamos virar a nossa Bíblia até o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21, no versículo 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. E aí Davi enumera, né, o que vem acarretar os problemas lá na frente. Então eu vou repetir, capítulo 21 de 1 Crônicas, no versículo 1. Então Satanás, veja, não é mais Deus, é Satanás, se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Note, no livro de Samuel, é dito que o Senhor se irou com Israel e incitou Davi a enumerar o povo. No primeiro livro de Crônicas, disse que Satanás se levantou contra Israel e fez Davi enumerar o povo. Aparentemente, há uma contradição. Um autor diz que foi Deus, irado com Israel, permitiu ou autorizou a Davi, ou ordenou a Davi enumerar o povo. No outro livro de Crônicas, que são outros autores, diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar o povo. Provavelmente você vai dizer assim, bom, então aí está uma evidente falha na Bíblia, uma discordância, né, uma contradição. Não dá para dizer que foi Deus, ao mesmo tempo dizer que foi Satanás. Isso seria uma contradição. Agora veja, há contradição em Deus? Não. Há contradição no homem? Sim. Eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que você entenda. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Porque o que eu vou dizer aqui, muitas pessoas vão entender como que eu estou dizendo que a Bíblia é falha.
Tá? E muitos cristãos ficarão irritados e até irados com o que eu vou dizer agora. Prestem atenção. O problema maior está em dizer unicamente, exclusivamente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? A Bíblia, e eu repito, entendam o que eu estou dizendo, irmãos, pelo amor de Deus. Eu não estou desautorizando a Bíblia ou dizendo que a Bíblia está errada. O que eu estou dizendo é, há um erro em dizer unicamente, ou vamos dizer assim, relativamente, relativizando a coisa toda, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou dizer a você, a Bíblia não é literalmente a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, literalmente, o que eu estou querendo dizer é, a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então a Bíblia contém a palavra de Deus trazida a nós através destes homens que lhe escreveram a palavra, que é o apanhado todo que constitui a nossa Bíblia que temos hoje nas nossas mãos. Passada por várias traduções, né, atravessou o tempo aí, né, desde os tempos do Gênesis, vamos dizer assim, que foi escrito posteriormente, é óbvio, né, por Moisés. Não foi escrito em tempo real, ou seja, não estava acontecendo ali com Abraão, Isaac, Jacó, aquelas coisas, e escrevendo ao mesmo tempo. Não, isso foi escrito depois, muito depois, por Moisés, né, inspirado por Deus. Não foi o próprio Deus quem escreveu. Deus não desceu aqui e escreveu um livro. Ele inspirou homens a trazer a palavra de Deus. Então, por exemplo, vamos entrar para que você entenda esse tipo de... O que eu estou querendo dizer com isso? O homem, ele é contraditório. O homem, ele precisa se expressar de uma maneira que o outro homem entenda. Deus se faz entender por inspiração, pela fé. Você entende Deus pela inspiração e pela fé. Embora talvez você nem consiga explicar a outra pessoa. Mas Deus se faz a entender a você através da fé e da sua inspiração divina. Mas as outras pessoas que você vai comunicar aquilo, você tem que ter uma maneira de comunicar. Até porque, veja bem, você não vai tirar da sua fé e colocar na pessoa. Quem dá a fé é Deus. A única coisa que você pode fazer é pregar o evangelho ou falar da palavra conforme a sua capacidade de transmitir aquela mensagem que você está passando. Então Deus pode lhe inspirar, mas você, com a sua condição, terá que encontrar maneiras, né, de se comunicar e de transmitir essa palavra àquele que ouve. Se eu não me engano, às vezes eu confundo o Santo Agostinho, mas provavelmente foi ele que disse que 3 coisas contribuem para a pregação da palavra. A primeira coisa, a boa vontade do ouvinte. Aquele que ouve, que recebe a palavra, tem que ter uma boa vontade de escutar e de receber. A segunda coisa que contribui para a pregação da palavra é a boa vontade do pregador. O pregador tem que ter boa vontade de falar com aquela pessoa, de transmitir aquela palavra. E a terceira coisa que contribui, e mais importante, é a vontade de Deus. Deus tem que ter a sua vontade, ou seja, Deus tem que estar disposto a inspirar o pregador e instigar o ouvinte a receber da palavra. Então há 3 coisas que contribuem: a boa vontade do ouvinte, a boa vontade do pregador e a interferência divina para que aquilo ocorra. Tá? Então a gente vai voltar aqui. Sei que está um pouco complicado, né, irmão? Mas é assim mesmo. Gênesis. Tá? Gênesis, no capítulo 6. Eu vou ler aqui. Capítulo 6 de Gênesis, no versículo 6 em diante. Moisés, e não Deus, mas Moisés, escrevendo a narrativa sobre o dilúvio e Noé e sua família. Então vamos lá. No versículo 6, não, eu vou ler do versículo 5, tá? Versículo 1, 2 e 3 fala da condição lá do ser humano e, né, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
né? Porém os seus dias serão 120 anos e tal, e havia gigantes e esses outros detalhes. Eu vou ler do versículo 5 em diante, do Gênesis capítulo 6, para a gente notar aqui uma coisa que Moisés escreveu em relação a Deus. Veja, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente, do coração do homem. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus dizendo ali com sua própria boca, no versículo 7, porque aqui a gente tem que ter uma noção do que está escrito. No versículo 6, Moisés diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. E no versículo 7, ele diz que, e disse o Senhor, então ele está dizendo que Deus disse isso a ele: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Você note na sua Bíblia que esse porque me arrependo de os haver feito está separado da primeira sentença com um ponto e uma vírgula. Quando há essa separação de ponto e vírgula, são enumerações diferentes. Eu não estou dizendo, tá, irmãos, que Moisés mentiu, tá? Eu estou dizendo que Moisés entendeu desta maneira o que Deus estava propondo em fazer. Que Deus havia se arrependido de ter feito o homem e havia dito isso. A última sentença aqui, que está separada por ponto e vírgula, diz assim: porque me arrependo de os haver feito. Porque isso corrobora com o versículo 6, em que Moisés disse que Deus se arrependeu. Tá? Então a gente não pode afirmar com toda certeza que essas foram realmente as palavras de Deus, mas é a maneira com que Moisés entendeu a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Note que esta história ocorreu anos e anos e anos antes de Moisés. Deixa eu pausar aqui, irmãos, porque está tendo um barulho do caminhão ali e dá para pausar o vídeo e voltar depois. Retomando aqui, o caminhão foi embora. Então veja, o versículo 7 contribui com o versículo 8, do versículo 6. Porém, olha o que ele diz aqui no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, né? Então, e viu Deus, no versículo 12, a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumes e tal, e tal, e tal, e segue Deus dizendo. Então note, quando a gente lê esse trecho do Noé sendo notificado de que haveria um dilúvio, né? Deus fala assim para Noé, no versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Isso contribui com o versículo 3 do mesmo capítulo, que diz: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E depois a gente lê no versículo 6 e 7, Moisés tentando justificar isso que Deus iria fazer, dizendo que ele fez isso porque ele se arrependeu de ter feito o homem. E quando ele disse que iria destruir tudo, Moisés coloca um complemento separado por ponto e vírgula: porque eu me arrependi de ter feito o homem. O que dá a entender aí, irmãos, com toda clareza, é que Deus não se arrependeu de ter feito o homem.
Mas Deus, vendo a corrupção do homem na carne, resolveu limpar a terra daquela corrupção. Porém, Deus resolveu preservar Noé por causa das características de Noé. Noé andava com Deus, né? Noé era justo, um homem reto, dentro das suas gerações, ou seja, no seu tempo. Por que eu digo isso? Parece que Moisés está tentando justificar um ato de Deus e não precisa. Deus não precisa ser justificado pelo entendimento humano. Então Moisés, é como se Moisés estivesse dizendo, e veja, irmãos, eu não tenho teologia, eu não estou dizendo que é isso, tá? Eu só estou trazendo uma reflexão aqui para os irmãos. Porque há muitas críticas, né, muitas pessoas que criticam a Bíblia, que dizem que a Bíblia é errada, né, e apontam esses erros. Então eu estou falando para você cristão, para você que acompanha esse meu canal. Tá? Eu não estou falando aqui para convencer nenhum ateu, ou para tentar também, da minha parte, justificar Deus. Porque eu estou dizendo aqui, Moisés não necessitava justificar Deus, assim como eu também não preciso justificar a Deus. Tá? Eu só estou trazendo uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, para que a gente possa conversar, dialogar sobre a Bíblia, que afinal de contas é o nosso livro de fé. Então veja, eu não preciso justificar a Deus e Moisés também não havia necessidade de justificar a Deus. Se a gente pular para o livro de Números, e aí a gente sabe que Números, parte dele também foi escrita por Moisés, né? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui onde que está, né? Onde Deus dá uma ordem, né, para o Balaque. Eu vou procurar aqui e já digo para os irmãos. Nós encontramos aqui Números capítulo 23, do versículo 18 em diante. Então proferiu a sua parábola e disse, esse é o profeta Balaão, falando com o rei Balaque. É um outro episódio de um profeta também, trazendo a palavra de Deus a Balaque, o rei que queria amaldiçoar Israel, lembra? Então Balaão consulta a Deus se ele pode amaldiçoar a Israel. A ordem, né, vem do rei Balaque. E aí Deus põe em Balaão a inspiração para responder a Balaque acerca dessa maldição que ele pretendia jogar em Israel. Note no versículo 18 em diante, do livro de Números, capítulo 23, né, que também foi escrito por Moisés. Tá? E a gente vai ler agora aqui o que está acontecendo. Versículo 18. Então proferiu a sua parábola e disse. Quem proferiu a parábola? Balaão. Veja, Balaão falando acerca de uma parábola em relação a Deus. E disse, levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Então note, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, tá? E não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então vê aqui o profeta Balaão, que embora estivesse caminhando num caminho errado, digamos assim, ele traz, por inspiração divina também, que Deus deu a ele isso, uma frase muito interessante, que diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E confirma, dizendo Deus, não faria? E falando ele, não confirmaria? Então note que é diferente. Deus, antes, lá em Gênesis, nas palavras de Moisés, é como se Deus tivesse tomado uma decisão. Note o que eu estou dizendo. Deus tomou uma decisão. Olha, eu estou vendo a corrupção de toda a terra aqui, eu fiz o homem e agora eu vou destruir. Porque não havia ninguém para Deus pedir autorização, irmãos. Deus é soberano. Indiferente se ele estava arrependido ou não, e o arrependimento é um sentimento humano,
e não um sentimento divino. Deus não se arrepende por uma sensação, Deus fazer uma coisa e falar, ah, meu Deus, porque Deus não tem Deus, entende? Então Deus não poderá dizer, oh meu Deus, me arrependo de ter praticado isso, voltarei atrás. Deus não tem um Deus para se arrepender. Deus é soberano. E quando ele toma uma decisão, faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá na frente ele chega à seguinte decisão: o espírito do homem não contenderá com o meu, porque o homem também é carne. E eu desfarei a corrupção sobre a terra. Aí Moisés escreve, ó, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele disse que destruiria tudo, porque ele se arrependeu. Vê? Moisés tentando justificar um ato de Deus. Perdão. Aqui você já vê o profeta Balaão dizendo o seguinte: ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falar, ele faz. Tá? E se ele disser, ele confirma também. O que a gente entende disso? Que Deus deu uma ordem para que aquele que abençoar Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel seria amaldiçoado. É uma ordem que lhe foi dada a Abraão por profecia. Quando o profeta vem, o profeta Balaão, e se depara com essa situação, o rei Balaque mandando ele amaldiçoar Israel para que Israel não prospere, ele consulta a Deus e Deus diz para ele, ó, eu falei, está falado. Vamos dizer assim na linguagem humana. Por isso que Balaão diz, olha, o que Deus falou, ele faz. Se ele falou que a gente amaldiçoar, seremos amaldiçoados, ele vai fazer. E se ele disse que se a gente abençoar, seremos abençoados, ele vai fazer também. Porque ele não é um homem para mentir para a gente. E muito menos homem para se arrepender. Não, eu falei que se amaldiçoar, se eu amaldiçoar, mas como Balaão é profeta, eu não vou amaldiçoar. Não. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Note, então há diferenças. Note que o autor desse livro é o mesmo Moisés que escreveu Gênesis. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Números, né, Levítico e Deuteronômio. São os 5 livros. Embora a gente saiba que o final de Deuteronômio foi escrito por Josué, muito provavelmente, porque narra a morte de Moisés e o ministério de Moisés passando para Josué. Provavelmente, a gente sabe, muito provavelmente, com 99,9% de chances, né, de não ter sido Moisés que escreveu, até porque Moisés não tem como escrever depois de morto. Né? Então a gente tem 99%, como eu falei, 99,9% a probabilidade de ter sido, então, Josué que completou a narrativa ali do livro de Deuteronômio. Mas em relação a Gênesis e Números, é o mesmo Moisés narrando episódios que ocorreram muito tempo antes da vida de Moisés. Como é que ele sabe dessas coisas? Como é que ele sabe essas histórias? Primeiro, por narrativas dos pais, que passavam a narrativa oral da palavra de Deus. Havia a oralidade, a contação de histórias que chegaram até Moisés, que foi para, você lembra, para o Egito, depois voltou, né? Está ali no Êxodo, ele narrando aquilo. Aí ele volta para o Egito depois para tirar o povo de Israel de lá. Ali, depois daquele tempo, ele começa a escrever a narrativa daquilo. Para que aquela história possa também passar adiante. Mas aí Israel já está escrevendo, a escrita já passa a ser uma prática comum. Então você vê, sai da oralidade e passa para a escrita. Então, a gente precisa caminhar também dentro desse contexto da mudança do povo de Israel. Um povo que tinha uma tradição totalmente oral, contação de histórias, então depende muito daquele que está narrando a maneira com que essa história era passada, e é substituída por uma narrativa escrita, mas que ainda contém elementos de narração, porque o homem está narrando a história. Moisés narrando a história escrita, inspirado por Deus a escrever aquilo, para que aquilo ficasse registrado na história. Tá? Eu vou ler outro episódio aqui, para a gente voltar nas escrituras que a gente leu de 2 Samuel e 1 Crônicas. Essa escritura que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Reis, que fala sobre o rei Acabe, tá? Recebendo então os profetas, tá? Que foram dizer ali, tá, a Deus, mandou o profeta avisar
né, o rei se ele deveria ir ou não à guerra. Ele consultou os profetas. Então todos os profetas do reino ali disseram para ele: vai para a guerra, rei Acabe, que você vai sair vitorioso, né, que você vai se dar bem, né, vai ser uma maravilha. E aí eles mandam chamar o profeta Micaías, né? O Josafá conversa com o rei ali e fala assim: rei, mas só tem esses profetas aqui, cadê? Tem que constar todos, hein? Aí ele falou: só tem o tal do Micaías ali, mas o Micaías, rapaz, pensa no homem chato. O homem só fala contra mim, o rei falando, né? Aí ele fala: não, mas vamos trazer, né? Se Deus está na causa, provavelmente ele vai falar a mesma coisa que Deus mandou os outros profetas falar. Então eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que aí, assim, há alguns detalhes nessa narrativa aqui. Eu sei que o vídeo está extenso, mas esse é um vídeo diferente hoje. A gente está fazendo sobre alguns raciocínios ali em relação à escrita da Bíblia. Eu vou ler aqui do versículo 12 em diante para você ter um pouco da narrativa da coisa. Acabe e Josafá consultando a Deus através dos profetas. Então os profetas vêm trazendo a mensagem que Deus deu para eles. Note, versículo 12. 1 Reis, capítulo 22, versículo 12 em diante. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou, dizendo: vês aqui que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para com o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Você lembra que o rei falou que ele só falava mal? Então o mensageiro falou assim: dessa vez você fala bem, hein? Pelo amor de Deus, né? Chega de falar mal, fala bem, porque os profetas estão falando bem lá, hein? Então você também fale bem. Olha a resposta que o profeta dá a esse homem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Micaías, então, profetiza o que os profetas profetizaram. Vê? Mas há uma coisa aqui, irmãos, e aí fica subentendido no texto, que a maneira com que Micaías falou soou estranho aos ouvidos do rei. Tá? Porque você continua a leitura, olha o que o rei disse a Micaías. O rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Você vê que Micaías falou a mesma palavra que os outros profetas falaram. Sobe, o Senhor te entregará em tua mão Ramote de Gileade. Mas o rei achou estranho. Talvez a entonação de voz, talvez a maneira com que ele falou. E falou: fala a verdade para mim. Estou achando estranho isso aí. E olha só o que o profeta Micaías então fala. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm um Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Disse o Senhor, letra maiúscula, Deus dizendo: estes não têm Senhor, letra minúscula, não tem mais um rei. Tá? Para você ser entendido. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Esse já Micaías dizendo, vai explicar por que ele mudou a profecia dele. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o que, ou de que maneira, como faria isso? Deus sabe, né, irmãos? É uma questão narrativa do autor aqui dizendo que Deus falou: como que você vai fazer? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse:
tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. E aí o Zedequias vem, dá um tapa ali no Micaías, né? E aí segue a narrativa, e lá na frente você sabe que Deus morreu. Você notou que Micaías também, quando entrou na sala, ele falou para o rei, pode subir e tomar a cidade. Por que ele falou isso, irmãos? Ele mentiu? Não. Porque aquele espírito, sendo ele profeta, e o espírito disse a Deus que tomaria a boca de todos os profetas, ele tomou a boca de Micaías também. Tá? E Micaías repetiu a mesma profecia. Só que o rei notou que havia algo estranho, porque o Micaías sempre era discordante, né, irmãos? O Micaías, ele tinha um perfil diferente. Então o rei falou, Micaías, olha o seguinte, fala a verdade aí, rei. Eu sei que você tem que falar mal, você não pode falar bem. E aí ele falou, né, não, então eu vi Israel disperso e não tinha senhor e sem rei e acabou. Aí o rei falou, tá vendo? Eu não falei para você que ele aí só profetiza? Aí Micaías explicou, escuta, mas é o seguinte, Deus me mostrou. E o Zedequias bate nele e falou assim, mas agora só você que é profeta verdadeiro e eu não sou? Não, então tá bom, vai lá, rei. E o rei foi e morreu. Então Deus cumpriu o que ele falou, não o que o espírito da mentira colocou na boca dos profetas. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Você vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem uma coisa com outra? Não, eu estou dizendo o seguinte, que Deus, ele fala uma coisa e aquilo faz, aquilo acontece. O homem muda suas narrativas. O homem muda o seu modo de ver. O homem muda as suas ideias, a sua maneira de se expressar com o passar do tempo. E aí a gente volta na questão do que a gente leu de 2 Samuel e de 1 Crônicas. Então eu marquei algumas coisinhas aqui, até porque eu também não sou um gênio da memória tão boa assim, que eu vou falar com os irmãos aqui. Eu anotei aqui. O primeiro texto, que é o de 2 Samuel 24, capítulo 1, o termo usado ali, tá? O termo usado ali é o Iod Rei Vav Rei, que é o YHWH, que é o nome próprio do próprio Deus, tá? Em 2 Samuel. Deixa eu pegar aqui. Eu até perdi aqui já onde que estava, né? É lá na frente. 2 Samuel, estou procurando em Gênesis, aí não dá certo, né, irmãos? Então nós vamos aqui em 2 Samuel, tá? Pegar aqui, né, no capítulo 24, versículo 1. Tá depois aqui de Juízes, você vai chegar em 2 Samuel, capítulo 24. Tá? Esse aqui é o próprio Deus, tá? Que está dizendo assim. 2 Samuel 24, capítulo 1. E a ira do Senhor, do Iod Rei, Vav Rei, se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, enumera Israel e Judá. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, eu não sei se vai dar para aparecer, por causa da câmera às vezes inverte, né, irmãos? Está bem aqui debaixo do papel, aqui, ó, capítulo 24. A ira do Senhor. Note aqui, veja bem, que a palavra Senhor está toda em maiúsculo. Toda em maiúsculo. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando por que na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra Senhor às vezes aparece só com S maiúsculo e muitas vezes aparece toda ela em maiúsculo. Tá? É o mesmo Deus. Mas por que uma hora aparece toda em maiúsculo e às vezes aparece só o primeiro S em maiúsculo? Tá? Que se você for ver o profeta Micaías falando lá, está escrito Senhor só com S maiúsculo. E quando você lê aqui, está Senhor com toda a palavra em maiúsculo. Vou fazer um outro vídeo mais da frente, falando para você por que tem essas maneiras que a nossa Bíblia foi colocada para a gente entender. Você vê que até isso a Bíblia tem, e muitas pessoas não sabem. Então veja, esse foi o próprio Senhor, o próprio Deus, em letra toda maiúscula na sua Bíblia, porque estava escrito Iod Rei, Vav Rei. O texto aqui diz então que foi a ira do Senhor que se acendeu, foi o próprio Deus que incitou, o Iod Rei, Vav Rei, tá? Que é o Deus, Jeová. Já a 1 Crônicas também está escrito em hebraico, tá? Lá do tempo da Babilônia.
E aí a palavra que aparece é Satã, que significa adversário ou acusador. Então, no primeiro texto nós temos Iod Rei Vav Rei, Senhor, todo maiúsculo. No segundo texto você tem Satã, que é a palavra que significa adversário, opositor. Então veja, não há uma contradição. Eu vou lembrar vocês, eu marquei aqui também para não perder o fio da meada. O texto, quando é traduzido já para o grego, tá? Para o grego, porque note, quando Jesus vem, ele vem num contexto onde o mundo inteiro falava grego. Estou falando do mundo bíblico ali, tá? Não vamos entrar em detalhes se havia outras nações na América, na Europa, tá? Assim por diante, como muita gente vem dizendo, a China e tal. Eu estou falando do contexto bíblico aqui, note. Quando Jesus vem, a língua que é falada ali no Império Romano, ali na terra da Palestina, é o grego koiné. Então, essa Bíblia foi traduzida antes de Jesus para o grego. Que Bíblia? O Antigo Testamento, os livros proféticos. Ela foi traduzida pelos sábios ali, né, pelas pessoas do templo, para o grego, porque o hebraico já não era mais usado. O hebraico lá do tempo de Israel, do tempo do cativeiro da Babilônia, aquela língua já não era mais usada. Então, como o grego era a língua ali onde as crianças nasciam e aprendiam, foi necessário haver uma tradução desses livros para o grego. Tá? Então você tem o Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, né? Os profetas Oséias, Isaías, tal, todos aqueles livros que a gente lê hoje aqui como o Antigo Testamento, foram traduzidos do hebraico para o grego koiné, a língua que Jesus falava quando veio, mais ou menos uns 100 anos antes de Cristo, pra você ter uma ideia. 50, 100 anos ali antes de Cristo, ou um período até maior, não sei. Tá? Porque eu repito, eu não sou historiador nem teólogo, mas isso foi traduzido. Então, quando Jesus vem, já tem os textos em grego, tá? Que foram traduzidos e tal. Então, vê, na tradução literal, tá? E novamente se acrescentou a ira do Senhor para inflamar-se contra Israel. E ele incitou a Davi entre eles, dizendo, vai contra Israel e Judá. Você vê que o termo que ele usa aqui, e aí eu já estou falando do grego, tá? Eu não entendo muito bem aqui, mas é o que eu encontrei aqui para trazer para os irmãos. O termo incitou ali, que é usado no verbo grego ali, significa impulsionar ou instigar Davi contra o povo. O sujeito usado aqui é outra palavra. É Kyrios. Kyrios é a palavra grega que substitui o Iod Rei Vav Rei. Ou seja, é o próprio Deus mesmo ali. Tá? No hebraico você tem o Iod Rei Vav Rei, que é o YHWH. No grego você tem Kyrios, que é a palavra usada para traduzir esse Iod Rei Vav Rei. Já no texto grego, para a 1 Crônicas, diz assim, e levantou-se o diabo contra Israel e provocou Davi a contar Israel. O termo usado aqui é outro, é diabolos, que é o mesmo Satã do hebraico, diabolos, que significa caluniador ou acusador. Né? É o mesmo termo grego que depois no Novo Testamento será usado para Satanás. Lido tudo isso, falado tudo isso, dentro de um contexto, eu vou falar para vocês agora o que eu penso em relação a isso. Tá? Isso sou eu, tá, irmãos? Não é teologia que eu li ali, não é... até porque a teologia ela fala assim. Eu vou tentar explicar o que a teologia diz mais ou menos. Que Moisés escreveu de tal maneira, porque Moisés entendia Deus de tal maneira, veja, e que depois outros autores disseram, porque eles estavam influenciados ali a entender Deus de outra maneira. Eles evoluíram no conhecimento de Deus e criaram a ideia de Satanás, para tirar de Deus aquela culpa, porque eles não podiam culpar a Deus contra Israel, então eles inventam o mito de Satanás para criar, né, uma ideia de que há então um inimigo de Deus que perverte a palavra de Deus e que usa a palavra de Deus, mas que esse inimigo na verdade nem existiria, seria o próprio Deus que faria as coisas, mas eles usam essa ideia para criar esse inimigo ilusório, uma mentira, uma invenção do homem, para tirar das costas de Deus e colocar nas costas de Satanás. Por que eu não concordo com isso? Porque quando você tem a ideia de que Satanás veio de Crônicas em diante, que antes ele não existia, ou pelo menos ele não atuava, não agia, então você anula, por exemplo, a narrativa do livro de Gênesis, onde fala que Satanás usou o serpente.
E que lá no Novo Testamento a gente lê assim: e o dragão, Satanás, que é a antiga serpente. Então, antes da ideia de Crônicas, da ideia simplesmente, já havia sim esse inimigo, esse ser dotado de ideia, de imaginação, de capacidade de até de falar, agindo no Gênesis. E esse texto é citado pelo Moisés. Então eu vou dar a minha ideia do que eu acho. Veja bem, por isso que eu falei para você que a Bíblia não é literalmente, entenda o que eu estou dizendo, literalmente a palavra de Deus. Mas ela contém a palavra de Deus trazida a nós por homens inspirados por Deus. Aí eu vou explicar o que eu penso que ocorre. Moisés, quando se refere a Deus como um ser que se arrependeu de ter feito homem, ele está usando uma linguagem humana para tentar explicar a atitude de Deus. Então, por isso que ele usa o verbo se arrepender, porque nós se arrependemos e conhecemos o contexto de arrependimento. Embora Deus não se arrependa simplesmente por mudar de ideia, tá? Existe um conceito muito mais elevado a isso. Você não pode fazer com que Deus tenha o mesmo pensamento e a mesma condição emocional que o ser humano. Porque lá na frente, ele diz assim, Deus não é homem, carne, para que se arrependa, para que minta, né? E nem filho do homem, que é título de profeta, para que se arrependa. Então Moisés, ele fala com linguagem humana. Você vê, Deus não é homem para que minta, mas Deus é um homem lá na frente, Jesus, não é? Deus mudou de ideia, resolveu se fazer homem. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então Deus, um homem. Mas Deus não é homem para que... Moisés, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Moisés fala da sua maneira, o que Deus inspira ele falar. Paulo fala da sua maneira, o que Deus inspira ele falar. Não é o próprio Deus escrevendo. Se for, ficaria muito mais fácil, meu irmão. Porque aí Deus se faria entender. Mas é o homem tentando explicar a Deus. É o homem trazendo o contexto de Deus. É o homem trazendo a palavra de Deus a nós, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a Escritura é escrita por Deus? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é suficiente para ensinar, aconselhar, corrigir e assim por diante. Então a própria Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus. Mas é escrita por homens. Você vê que os críticos falam assim, mas essa Bíblia foi escrita por homens. Sim, a gente nunca disse que não foi escrita por homens. Até onde eu sei, bom, pelo menos eu nunca disse que a Bíblia não foi escrita por homens. Eu sempre sei que a Bíblia foi escrita por homens. Mas o homem não escreveu inspirado pelo seu próprio espírito, ele escreveu inspirado pelo Espírito de Deus, narrando a sua própria maneira. Então veja o que eu estou dizendo para você, o que eu penso que pode ter ocorrido ali. Para a gente terminar o vídeo também, para não se alongar muito, e não tentando justificar a Deus, tá, irmãos? Eu não justifico a Deus. O Monte Tarcísio não justifica a Deus. Eu só trouxe esses textos porque eu vejo muita gente falando da contradição da Bíblia e eu tento entender por que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra ali, embora o texto seja significativamente a mesma coisa. Significativamente como? Todo o texto leva a um único rumo. Aquela ocorrência, aquele fato ocorreu daquela maneira, embora tenha sido narrado de maneira diferente. Mas o contexto todo acontece daquela maneira. Ou seja, se Deus está indo para frente, ele pode falar assim, Deus está andando reto, ou Deus está andando em zigue-zague. Um fala que Deus foi reto, outro fala que Deus foi em zigue-zague. Então não importa como Deus foi, importa que Deus foi para frente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então veja, Moisés escreve, Deus incitou a Davi, porque ele se irou com Israel e usa Israel como um castigo. Israel tem que ser castigado ali, porque eu estou irado, e eu tenho que visitar a iniquidade dos pais lá em Israel. E Deus fala assim, eu perdoo você agora, mas eu vou visitar a iniquidade dos filhos de vocês, lá na frente. Nos filhos de vocês a iniquidade. Deus não esquece, tá, irmãos? E aí ele visita. Aí vem o outro lá na frente, faz outra coisa errada. Fala assim, agora eu não vou castigar, mas lá na frente eu vou visitar nos seus filhos a sua iniquidade. Então você vê, Deus se ira contra Israel por causa de Saul e dos seus filhos que fizeram mal lá atrás. E vem nos dias de Davi, incita Davi a enumerar Israel. Para quem que Moisés está contando essa história? Para Israel. O livro de Moisés é escrito para Israel. Há um público-alvo naquilo que Moisés está escrevendo. Por isso que Moisés escreve daquela maneira.
Ele está escrevendo para um povo exclusivo, que é usado por Deus, dentro de um contexto histórico, que caminha com Deus, que tem o profeta de Deus ali. Então Moisés escreve este livro ao povo judeu, a Israel. Não havendo necessidade dele se expressar ou se explicar para os outros. Já o livro de Crônicas, ele é escrito, muito provavelmente, veja, muito provavelmente, tá? Eu tenho até aqui, anotei, se eu não me engano é o profeta, deixa eu ver aqui, para eu não falar bobeira para os irmãos. O livro de Crônicas, Esdras e Neemias. Eles já estão, veja bem, o livro de Crônicas é escrito pelos cronistas, que também são profetas, Esdras e Neemias, que estão aonde? No cativeiro da Babilônia. Então eles escrevem as narrativas, as histórias, as crônicas dos reis de Israel e de Judá. E foi o Neemias também que volta, né, para edificar o templo. O Esdras escreve aquelas cartas, você vê lá no livro de Esdras, livro de Neemias, toda aquela história contada. Então veja, por que eles se expressam de Deus de outra maneira? Eles citam o inimigo e não falam como Moisés disse que foi Deus que incitou lá. Mas eles dizem, Satanás incitou. Porque eles estão escrevendo para outro público. Eles estão escrevendo para o povo de Israel, que está no cativeiro da Babilônia, e que, portanto, a sua cultura, as suas ideias, a sua religião está sendo influenciada diretamente pela religião da Babilônia, pela cultura da Babilônia, pela a opressão da Babilônia, e eles estão deixando aos poucos de serem israelitas, de serem hebreus, de serem judeus, e se tornando babilônicos por assimilação. Então há uma necessidade de manter aquele relato, para que aquele povo lembre daquela existência do seu reino, que aquele reino ainda está lá, que Deus prometeu para nós, tá? E você escreve as crônicas do rei de Israel para que aquele povo lembre daquilo. E também é escrito para o pessoal da Babilônia, que pediu para que aquilo fosse escrito. Então você está narrando a história para outro público-alvo. Para o judeu que está no cativeiro, que precisa ser relembrado daquilo, tá? E para o povo da Babilônia, que está recebendo aquelas crônicas escritas por Esdras e Neemias. Por isso que eles já são mais livres em dizer, Deus fez isso e o Satanás fez aquilo. Você note? Moisés não precisava falar de Satanás, irmãos, ele já falou no Gênesis. Satanás só faz o que Deus permite. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pega e encaixa essas escrituras com a narrativa ali do livro de Reis, onde Deus falou assim, quem que eu vou mandar lá para fazer tal coisa? Tá? Eu vou, o Espírito falou. Aí Deus falou, então vai. Pode mentir lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus incitou Davi, segundo Samuel, a enumerar a Israel, permitindo que o Satanás instigasse Davi. Você vê como não há uma contradição aí? Então é apenas um texto complementando talvez o outro e não contradizendo? Por que eu estou dizendo isso? Para terminar o vídeo. Porque as pessoas que dizem essas coisas, elas dizem com um olhar crítico à Bíblia. E eu estou falando com um olhar de boa vontade para com a Bíblia. Você lembra que eu falei para vocês lá no começo que tem 3 coisas que tem que contribuir para a palavra de Deus, para o Evangelho? Que é a vontade do ouvinte, a vontade do que fala e a concordância de Deus para que tudo aquilo ocorra. Então eu, como leitor da Bíblia, como ouvinte, tenho uma boa vontade para aquele que narra a Bíblia, os autores. Para que Deus possa agir, fazer com que eu evolua espiritualmente. As outras pessoas são críticas. O ateu, o agnóstico, como você quiser, o incrédulo, como você quiser denominar, ele acha que isso aqui é tudo uma mentira, que é tudo uma conversa fiada, um livro de invenções. É direito dele. E ele vai ter sempre um olhar crítico. Eu terei sempre um olhar de boa vontade. Quem está certo? Nem eu, nem ele. São pontos de vistas divergentes. Eles, os críticos, dizem, aqui há uma contradição. Em um texto diz que Deus fez e no outro diz que Satanás fez. Portanto, há uma contradição.
Eu digo, e eu não sou crítico, eu tenho boa vontade para com a palavra de Deus. Eu digo que Deus fez permitindo Satanás induzir. Um texto não contradiz o outro, mas um texto complementa o outro. Havendo a necessidade de lá na frente colocar-se ou explicar-se o elemento Satanás no contexto da história toda, para que aquele povo da Babilônia, aquele povo de Israel que estava debaixo do cativeiro da Babilônia ali, pudesse entender o que aconteceu lá atrás com os reis de Israel. Coisa que Moisés não precisava falar, até porque Moisés passa a fazer um registro de uma história que já era contada de maneira oral. Se ela já era contada de maneira oral, aquele povo já conhecia, então não havia necessidade de se escrever tudo, apenas os pontos mais diretos. Tá? Então Moisés usa a linguagem dele, tentando explicar da sua maneira como Deus agia, assim como os cronistas Esdras e Neemias tentam escrever a sua maneira, e lá na frente você vê Paulo escrevendo de tal maneira, a que o próprio Pedro diz: as epístolas de Paulo são de difícil entendimento, mas são necessárias para a edificação da igreja. Embora Pedro não entendesse tudo que Paulo escrevia, ele entendia que aquilo era necessário para aquele povo, daquele tempo, naquele contexto, entender o que Deus tinha feito. Pedro talvez soubesse explicar oralmente, mas não sabia escrever da maneira com que Paulo escrevia. Mas ele diz: embora as epístolas de Paulo sejam de difícil entendimento, são muito necessárias para a edificação da igreja. Você entende todo o contexto que eu tentei passar, irmãos? Eu espero que eu tenha, nessa quase uma hora de vídeo, né, um vídeo prolongado, você pode assistir várias vezes aí, ou põe para ouvir, entendeu? E vai ouvindo enquanto vai fazendo outra coisa, põe no celular e vai ouvindo aí. Então é isso. Da minha parte, eu não vejo contradição nesses dois textos que eu trouxe, tá? De 2 Samuel e de 1 Crônicas. Embora pareça uma contradição, eu vejo um complemento de um texto sobre outro. Tá? É uma maneira em que o texto vai evoluindo, não Deus, mas o texto vai evoluindo conforme o passar da Bíblia. Tá? Então não há contradição, há um complemento. Tá? É a mesma coisa de Gênesis 1 e Gênesis 2. Eles não se contradizem, eles se complementam. Você não pode ler Gênesis 1 e estudá-lo de maneira literal, e depois pegar Gênesis 2 e estudá-lo de maneira literal, se eles estão narrando o mesmo acontecimento. Você tem que ler o primeiro, o segundo capítulo de Gênesis e uni-los de tal maneira que corroboram entre si. Tá? Ah, mas os teólogos estudam assim. Bom, eu não sou teólogo. Eu sou um cristão como você, como cada um de nós que ouve aqui. Amém? Então é isso. Para mim, o que você acha? Você acha que é contradição? Você acha que é complemento, um texto complementando o outro, maneiras de se expressar? Eu acho que são maneiras de se expressar dos autores que escreveram ali, não é contradição, é um texto complementando o outro. E, portanto, a Bíblia, até onde eu vi, não contém contradição, mas contém complementos, né? Elementos que completam o outro ou que explicam o outro. Às vezes eu falo uma coisa aqui e um outro autor explica o que eu estou dizendo, por isso que parece diferente, mas na verdade é um autor complementando o outro, para que unidos possam formar o texto completo, ou o todo. Né? E não pode também separar trechos e estudá-los aleatoriamente, sem antes tornar todo o contexto. Você tem que pegar, por exemplo, Neemias, Esdras, Isaías, Jeremias, e trazer dentro do contexto do cativeiro e ver tudo aquilo que aconteceu entre eles. Aí sim você vai entender que cada um expressa de uma maneira o mesmo período de tempo. Diferente de Moisés, que foi lá atrás, narrando uma história do Abraão, do Isaac, que foi lá atrás ainda deles. Moisés está aqui no Êxodo, sai daqui com os filhos de Israel, mas quem trouxe Israel para o Egito foi o pessoal lá de trás, e é Moisés esse aqui, narrando a história desses aqui de antes, e narrando a história dele para frente. E lá na frente outros narrando outras histórias. Então você não tem como você evitar de haver uma maneira de se expressar de Moisés de um jeito, a maneira de se expressar de Paulo de outra. Olha o espaço de tempo que tem, irmãos. Olha o tipo de cultura que Paulo tinha e Moisés tinha. Moisés foi criado na cultura egípcia.
Embora ele entendesse da palavra de Deus e tivesse sido ensinado também na cultura hebraica, ele estava debaixo do jugo dos egípcios, então ele tinha um certo tipo de entendimento religioso, inclusive. Paulo foi criado debaixo do jugo romano. É outro entendimento, é outra religião, é outra cultura. Moisés falava egípcio, hebraico. Paulo falava grego, embora soubesse hebraico, embora soubesse traduzir. Tá? Então é isso. Vamos ficando por aqui, senão eu vou ficar falando mais e mais e mais e acaba não chegando a lugar nenhum. É isso, irmãos. Não há contradição na Bíblia. Há textos que se complementam. Tenha boa vontade para com Deus, tenha boa vontade para os homens que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus. Não é o próprio Deus que desceu aqui e escreveu com sua própria mão a Bíblia, mas ele inspirou homens a escreverem a Bíblia Sagrada. Portanto, podemos dizer com toda certeza que toda a Escritura é divinamente inspirada e é suficiente para ensinar, corrigir, exortar e posicionar a igreja do Deus vivo. Amém? Ficamos por aqui. A paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.